Vocês também assistissem as 2 aulas do Windows, que vão complementar aí a aula de hoje, tá bom? Então, eu vou estar iniciando a nossa aula, baseado nas orientações que eu tinha dado, então, da aula anterior. Para isso aí, a gente vai trabalhar com a apostila. No caso da apostila, eu pretendo chegar aqui até a página número 21, página número 22, tá bom? Então, agora eu tenho aqui já bastante aluno, tá? Já está aqui a Ana Beatriz, o Felipe, o Tiago, a Yasmin, a Daniele chegou agora, está todo mundo aqui. Então vamos começar a aula, porque geralmente é muito rápido, né? A gente começa a falar e daqui a pouco eu falo, encerrei. Só perguntar para vocês, vocês chegaram a assistir as aulas que eu indiquei do Windows, a aula 2 e a aula 3? Assistiram, gente? Ou não deu tempo? Felipe? Yasmin, você assistiu? Assistiram a aula, pessoal? Assistimos. Tá bom, então, ó, falaram que assistiu. Então vamos lá, gente, ó. Eu vou fazer o seguinte, tá, ó. Aqui da apostila, eu vou chegar aqui até a página 22, tá? Então, para isso eu vou fazer uma passagem rápida aqui na nossa tela do computador mesmo, tá bom? Vocês acompanhem comigo. Então, nós fizemos aí uma abordagem, né, da parte inicial do programa Windows, para que ele serve, né, alguns conceitos fundamentais da parte física do computador, e aí nós chegamos na parte da tela principal do Windows, que a gente vai chamar de área de trabalho. Então, eu já pontuei para vocês alguns elementos da área de trabalho, e ao longo do tempo a gente vai estar falando mais ainda aí, tá? Então, temos a área de trabalho do Windows, é onde a gente inicia todo o nosso trabalho, onde a gente começa tudo, né, que a gente vai usar do computador, tudo que esteja instalado no computador. Então, a gente tem que ter programas instalados para poder usar no Windows. Vimos um pouquinho sobre a ideia de janelas, o conceito de janelas, ou seja, janela nada mais é aquela área que o programa é aberto, naquela área retangular, e as janelas ela tem algumas características que são comuns aí, como título, botão iniciar, minimizar, tá bom? E aí, na aula passada, o tema principal foi a parte do teclado, onde eu falei do teclado, passei uma atividade para vocês que vocês me entregaram, ela está aqui comigo, né? E falei aí da importância da gente aprender, ou pelo menos da gente usar o teclado de uma forma correta, bem como o computador, né? A questão de postura, de ter um lugar certo para a gente estar usando, seja o notebook, seja o computador, tá bom? Então, partindo aí, a aula de hoje, ó, eu vou avançar. Vou falar de 3 programas, tá? Um deles eu abri na aula passada, que é o bloco de notas e o WordPad. Então, eu vou agora para a minha tela do Windows, tá bom? Eu vou para a minha tela do Windows, onde na minha tela do Windows eu vou abrir o programa bloco de notas. Então, vocês estão vendo aí que eu estou minimizando um monte de programa, então estou na minha área de trabalho, né? Reparem que eu tenho mais ícones na área de trabalho, aqui no meu canto direito, aqui, quase não dá para vocês perceberem, mas é a data e a hora e algumas opções que o programa Windows ele me orienta, ele me mostra, tá bom? Então, aqui onde eu estou passando o mouse, bem aqui no cantinho direito da tela, ó, a gente vai chamar de áreas de notificação, onde ele vai mostrar para vocês alguns programas que estão abertos, que estão carregados. E agora aqui, onde eu estou passando o mouse, né, bem na parte inferior da tela, tá bom? A gente vai chamar ela de barra de tarefas, né, onde estão os programas que eu estou usando agora e alguns itens de atalho rápido, tá bom? Aqui a minha área de pesquisar, onde eu posso digitar o nome do programa que eu estou procurando. No caso, eu estou procurando o programa Bloco de Notas e ele abre rapidamente o bloco de notas, tá bom? Através do bloco de notas, pessoal, eu consigo estar digitando textos de forma bastante simples, como se fosse uma lista, tá bom? O bloco de notas ele tem uma característica bem interessante, ó. A gente não consegue ficar trocando a cor da letra e você não consegue trocar a cor ou o tamanho de uma palavra ou de uma linha. Quando você trocar o tamanho da palavra ou da linha, ele troca de todo o texto. Então, eu coloquei aqui, ó, aula de informática, né? São Paulo, né? Ó,
São Paulo, tá vendo? Conforme eu vou fazendo isso, ele vai aceitando, tá bom? Alunos na aula, né? Ó, ele vai aceitando. Mas se eu selecionar aqui alunos na aula e eu for querer formatar, tá? E trocar o tamanho da letra para um tamanho maior ou um tamanho menor, ó. Então aqui ele está com 24, eu quero colocar tamanho 14, só nessa parte que eu selecionei, quando eu der OK, vocês vão perceber que ele muda tudo. Então, isso é uma característica do programa bloco de notas. Talvez você se pergunte, professor, então esse programa ele é ruim, ele não aceita a formatação, né, tal. Então, ó, esse programa bloco de notas, a gente usa muito ele para a gente abrir arquivos de configuração dos programas e do computador, tá bom? Então, a gente usa muito bloco de notas para digitar códigos de programas, como, por exemplo, HTML e tal. Então, ele realmente não é um programa recomendado para você fazer um trabalho de história, um trabalho de geografia, um resumo, tá bom? Ele é um programa que a gente utiliza ele para a gente poder fazer alterações de arquivos de código. Então, eu vou lá no botão iniciar e vou abrir o meu bloco de notas, tá bom? Vou abrir aqui o bloco de notas, ó, botão iniciar. Pessoal, eu posso digitar, perdão, o WordPad, né? Ó. Eu posso digitar o WordPad e ele já vai listar vários programas que começam com WordP, né? Ó, e aí achou o WordPad. Como você pode clicar no botão iniciar, todos os programas e procurar ele. Ó. No meu caso, o WordPad, ele tá aqui na guia acessórios, né, da letra acessórios, e aí eu vou procurar ele aqui embaixo. Ó. Aí eu tenho um ícone aqui do programa. Então, você pode tanto no pesquisar quanto digitar direto. O WordPad, ele já me oferece mais recursos do que o bloco de notas. Eu vou colocar um do lado do outro aqui para a gente poder dar uma olhada nos dois. Agora, olha que interessante, ó. Eu estou redimensionando, né, ó, as minhas janelas para que a gente consiga ver os dois programas, tá vendo? Ó? Eu fiz uma alteração no formato da janela. Então, eu vou escrever do meu lado esquerdo agora aqui no WordPad, ó, aula de informática, né, ó. E eu vou dar Enter e vou digitar São Paulo, tá? O que a gente vai perceber agora, ó, quando eu coloco alunos na aula, se eu selecionar alunos na aula, tá? Se eu selecionar a frase alunos na aula, clicar em início, eu tenho como trocar a cor da letra. Tá vendo? Ó? Eu também tenho como trocar o tamanho da letra. Então, gente, ó, perceba que isso eu não consigo fazer no bloco de notas, tá bom? Então, a ideia do WordPad, né, ó, é a gente poder fazer um trabalho, fazer um resumo de uma atividade. Essa é a ideia do programa WordPad. Ele tem o botão iniciar aqui, que é o início, ó, onde você clicando nesse item início, ele vai abrir para você uma série de opções para você usar. Do lado do início, eu tenho exibir. Eu não sei se eu consigo, eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês poderem ver comigo essa área que eu estou apontando aqui. Ó. Então, eu vou tentar aumentar aqui a minha tela. Acho que eu consegui. Ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui no item início e aí ele vai mostrar para mim, ó, uma série de itens que aparece dentro dessa guia, tá vendo? Ó, toda essa parte aqui, pessoal, geralmente relacionada à formatação. Nós podemos trocar o tamanho da letra, podemos trocar a cor, posso colocar ela à direita da linha, à esquerda da linha, então toda essa área aqui é de alinhamento. Podemos procurar uma palavra no meu texto aqui, então eu quero procurar o nome de uma pessoa. Se eu digitei o nome de várias pessoas, se eu clicar no localizar, ele pergunta o nome, tá bom? Então, do lado do início, eu tenho o exibir, que vai me mostrar aqui características e recursos de exibição, tá bom? O programa WordPad, ele também não é um programa muito complicado de usar, tá? Nós temos poucas opções, ó. Eu tenho a opção arquivo, né? Se você não quiser usar nenhuma opção do arquivo aqui, né? Você não quer salvar, não vai abrir nem criar arquivo novo, clica de novo no arquivo, ele recolhe e aí você continua numa parte do seu texto, tá bom? Gente, esse texto aqui, ele permite que eu digite
dezenas, centenas de linhas, tá bom? Dezenas de folhas. Eu vou salvar esse texto e vou colocar ele na minha área de trabalho, tá? Ó, então, eu vou dar um salvar, eu vou gravar ele para a gente ver aqui, ó, na área de trabalho, tá vendo? Ó? Na área de trabalho, e eu vou colocar o nome para ele, ó. É aula de quarta, certo? Aula de quarta, dia 24, hoje é 24, né? 24/6, tá vendo? Ó? Só 24/6. Pessoal, se a gente observar aqui em cima no título da janela, vocês vão observar que ele coloca assim, ó, aula de quarta, 24/06, WordPad. Então, esse texto aqui, ele agora está salvo no meu computador. Pessoal, se ele está salvo no meu computador, nós podemos dizer que ele é um arquivo, tá bom? Então, arquivo, né, arquivo é uma informação gravada no computador. Então, arquivo é um conjunto de dados, tá bom? Gente, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fechar aqui o bloco de notas, ó, vou clicar no X para fechar. Ele pergunta, pessoal, se eu quero gravar o que está aqui no bloco de notas. E o detalhe, tá, gente? Ó, apesar de eu pegar a janelinha do bloco de notas, ó, e eu arrastar ela para cá, ó, em cima do WordPad, né, ó, na verdade ele está falando de quem, ó? Ele está falando do bloco de notas. Aí, pessoal, eu queria chamar a atenção de todos vocês para essa ideia, tá bom? Ó, eu queria que vocês olhassem comigo que nós estamos vendo na tela o WordPad e também uma outra janelinha de bloco de notas. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse conceito de janela. Se eu perguntar para vocês o que está acontecendo agora aqui, o que a gente está fazendo, a nossa resposta é essa, ó. Nós estamos na área de gravação de arquivo do bloco de notas, tá vendo? Então, apesar de você estar olhando aqui também, ó, para o WordPad, você tem que entender e respeitar essa ideia de janela, né? Ó. Ou seja, esta janela é do bloco de notas, é desse programa aqui. Então, não importa se eu ficar olhando para o WordPad, ele não vai gravar o WordPad, ele vai fazer uma operação no bloco de notas. Nesse caso, eu vou pedir para ele não salvar, tá vendo? Ó, não salvar. Então, gente, ó, ele fechou o bloco de notas, tá vendo? E não gravou nada. Se eu clicar no X do WordPad, pessoal, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai fechar, né? Ah, mas ele não gravou, professor? Então, ó, na verdade, já estava gravado, tá vendo? Ó, aula de quarta, 24/6. Então, se eu clicar 2 vezes nesse ícone de arquivo, ele vai abrir o nosso arquivo, tá bom? Eu não vou abrir ele por enquanto, eu vou chamar agora o outro programa do nosso curso, que é o programa Paint, que ele também está lá no item acessórios, ou você pode chamar ele pelo nome, tá bom? Se você não conseguir aqui localizar ele pelo nome, você vai clicar no botão iniciar, todos os aplicativos, acessórios do Windows, e aí você vai procurar ele aqui na lista, ó. E aí ele aparece aqui, ó. Tá vendo, ó? Paint. Clicando aqui, ele vai abrir o programa. Lá no vídeo, para quem assistiu, o professor chama o programa de Paint ou Paint, porque depende da pronúncia, de quem está pronunciando, tá bom? Mas um termo em inglês significa pintura, gravura, desenho, Paint, tá bom? Então vamos usar esse termo mesmo, Paint. Pessoal, qual é a ideia principal deste programa? Fazer desenho, mas fazer desenho simples, tá bom? Não é um programa para a gente fazer uma obra de arte. Então, por exemplo, se você quiser desenhar manualmente, né, um carrinho, né, é possível você desenhar manualmente um carrinho. É fácil, professor? Não, não é fácil e não vai ficar tão bonito, mas é possível, tá vendo? Ó? É possível a gente desenhar um carro, tá bom? A ideia aqui do programa era de fazer alguns experimentos, né, a nível de desenho, trabalhar alguma parte de pintura, e ele tem figuras geométricas, tá vendo? Claro que se eu quisesse fazer uma roda para o meu carro, é melhor eu pegar aqui, ó, em formas geométricas, onde eu tenho o círculo, o retângulo, estrela. Consigo pintar? Consigo pintar sem problema. Ó. Eu fiz um retângulo e um círculo. As cores que nós temos estão aqui, um resumo delas, tá bom? Porque se você
pedir para ele editar as cores aqui, ele vai trazer uma lista maior. Mas vamos pintar aqui os nossos desenhos. Para pintar, pessoal, vou escolher o balde, que vai preencher aquela área com a cor que está indicando na cor 1. Reparem, pessoal, que eu tenho na cor 1 o preto, né? Eu queria pintar o círculo de amarelo. Então, ó, você seleciona a cor amarela. Quando ele indicar aqui no quadrado a cor amarela, você vai lá no círculo e clica. Tá vendo? Quero preencher o retângulo de azul claro. Então, primeira coisa, ó, vai lá, seleciona azul claro. Se ele já estiver selecionado, você vai clicar nele e aí ele vai preencher, tá bom? Pessoal, a maioria dos programas, eles têm uma coisa que a gente chama de desfazer ou voltar à operação. Para quem fez o trabalho do teclado, eu vou usar a tecla CTRL, que é o Ctrl. Eu vou dar Ctrl Z, ó. Tá vendo? Eu vou dar Ctrl Z de novo, ó. Estou no teclado aqui, ó. Ele vai desfazendo a operação, tá bom? Então, o Ctrl Z, ele faz isso, ele desfaz a operação, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o Paint, que já usou o Paint, quer tirar alguma dúvida dele aqui? Alguém quer perguntar algo? Alexandre, você quer perguntar algo? Ana Beatriz? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta sobre o Paint? Posso continuar a fazer uma apresentação dele aqui? Então, eu vou continuar, eu vou fazer um trabalho aqui do Paint que é bem interessante. Eu vou usar as duas possibilidades de cores que ele tem, tá bom? Quer ver, ó? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fechar aqui. Eu vou dar um Ctrl Z para ele desfazer esse amarelo que preencheu. Gente, ó, reparem, tá, pessoal, que nós temos o seguinte, ó. Nós temos cor 1 e cor 2. Eu vou clicar no quadrado da cor 2, tá vendo? E eu vou clicar aqui, ó, com o botão esquerdo, tá? Ó, para colocar o verde na cor 2. Agora eu vou clicar na cor 1. Na cor 1, eu vou colocar o vermelho, ó. Com o botão esquerdo, eu clico no vermelho. Reparem, então, que eu tenho cor 1, o vermelho, e cor 2, o verde. Olha o que acontece quando eu pego a caneta e eu clico com o botão esquerdo e arrasto. Ó. Eu estou com o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastando, tá bom? Ok? Então ele vai e marca, tá vendo? Ó? Agora eu vou soltar aqui o botão. E agora, pessoal, eu estou clicando com o botão direito do mouse. Quando eu clico com o botão direito do mouse, ele usa a cor 2 automaticamente. Ó. Se eu soltar o botão, ó, vou clicar com o botão esquerdo. Tá vendo? Ó? Ok? Gente, se nesse momento você for usar a borracha para apagar alguma coisa, ele vai apagar com a cor verde. Então, cuidado, tá? Ó, vou usar a borracha aqui, ó, tá? Para mim apagar aqui a roda do carro, ó. Tá vendo, ó? Ele está apagando, né, ó, mas está usando a cor verde, ele não está usando o branco, né? Como é que faz, professor? Se você quiser usar a borracha certinho, então você tem que ir na cor 2, escolher a cor branca, tá vendo? Aí, ó, a borracha está selecionada, aí você pode apagar, tá vendo, ó? E observem, pessoal, que à medida que eu escolho uma ferramenta aqui em cima, ó, ela fica destacada em azul claro. Tá vendo? Ó, vou para a borracha, ó. Ficou o quadradinho na borracha azul claro. Vou para a caneta, tá bom? Gente, eu vou gravar esse trabalho, tá? Também lá na área de trabalho, ó. Arquivo, salvar como. Vou para a área de trabalho, né? Ó, estou na área de trabalho. Eu vou colocar o nome para ele, tá bom? É desenho 1, né? O desenho de teste, tá bom? Só para fazer um teste mesmo, né? Ó, ele vai gravar com a extensão PNG, tá bom? Agora ele já gravou, se a gente observar aqui em cima, ó, ele está salvo, tá? E aí eu vou fechar o programa Paint, tá? E agora, gente, eu vou fazer o seguinte, ó, vou tirar o zoom da tela aqui para me mostrar o trabalho de vocês. O pessoal aí fez trabalho da digitação, eu vou apresentar o trabalho de vocês, tá bom? Então, como é que ficou aqui o trabalho do pessoal? Ó, eu tive aqui praticamente os alunos que estão presentes fizeram o trabalho, né? Lembrando que na aula passada, né, a gente fez lá a parte de apresentação do Windows e falamos muito do teclado e de questão
de postura, como que a gente tem que usar o computador, tá bom? E aí eu falei que no uso do teclado, cada dedo da mão tem um conjunto de teclas que geralmente a gente tem que usá-los, ou seja, é responsável por aquelas teclas. Mas isso, pessoal, a gente só consegue, né, depois a gente entender duas coisas. A primeira é essa que vocês estão olhando aí na tela, tá? É entender que para cada tecla tem o dedo certo da mão. E a segunda coisa é que tem que ser treinado, a gente tem que treinar, né? A gente tem que ir no computador e treinar, tá bom? Quem não tem computador aí, está só assistindo a aula pelo celular, quando a gente voltar às aulas, aí você na escola você vai treinar, tá bom? Então eu pedi para vocês fazerem esse trabalho, né? E aí eu tive vários alunos que fizeram, ó. A Evelyn, né, que é o aluno do Felipe, né? O aluno Felipe ele me entregou, tá aqui o trabalho dele, tá certo. A Ana Beatriz, ó, fez direitinho, tá bom? De novo, pessoal, lembro vocês, identifiquem direitinho, né? Ó, o nome de vocês, o nome do professor, a turma, quando vocês tiverem a turma, tá bom? E o tema, tá? Tá aqui o trabalho do Gabriel, ele também fez certinho, a letra dele tá bacana, dá para entender. Pessoal, é importante, né? A gente poder entender a letra, a gente conseguir ler ali, tá bom? Então, é só a gente caprichar um pouquinho, a gente consegue, né, fazer com que a letra, né, o texto seja, não seja tão difícil, né, para a gente estar lendo. Está aqui o trabalho do Alexandro, tá? Ficou bacana também, colocou aqui, né, cada tecla, a tecla Caps Lock, né, a partir, acionando essa tecla, as letras sairão maiúsculas, tá vendo? Tá certinho o trabalho dele. Fez a tecla Delete, aqui a gente pronuncia essa tecla, pessoal, paging up, né? Paging up, paging up. E aqui é a tecla num lock, tá certo? O trabalho do Alexandre e o trabalho do Tiago, tá bom? O que eu peço para vocês é manter a identificação do que a gente está fazendo, tá bom, gente? Então, tá aqui, ó. A escola Megatalk, atividade do Windows, o nome do professor, a turma, a data que ele está entregando, o nome do aluno, o que ele está fazendo, tá bom? Então, eu vou tentar sempre passar um modelo desse para vocês terem como referência, mas caso não passe, né, claro, o nome do professor, o seu nome vai colocar. Coloca a data, tá? E a atividade que você está fazendo. O trabalho do Felipe Martins, então, está aqui, né? Bacana também, com a letra bem legal, dá para a gente entender, tá bom, gente? Então isso é bacana. Esse trabalho está valendo, pessoal, esses trabalhos que vocês estão me entregando, ele está valendo duas situações, tá? Eles estão confirmando a presença de vocês na aula e eles vão ter um peso, né, na nota de vocês do módulo do Windows, tá bom? Para essa semana, eu vou passar essa atividade para vocês, tá? Eu vou dar um print nessa tela e eu vou mandar lá para o WhatsApp. E aí o seu trabalho vai ser só reproduzir essa tela no seu caderno, tá? Por quê? Porque eu vou falar na próxima aula um pouquinho sobre a linha régua, e é muito importante a gente entender isso. Então, vocês fazendo essa atividade, ela vai valer um reforço aí para quando eu for falar da linha régua. Além do que, eu também vou passar para a próxima aula, a aula número 4 do programa Windows, tá bom? Gente, eu vou voltar um pouquinho aqui na apostila de vocês, tá? Então vamos lá para a apostila, tá? Na apostila de vocês, tem alguns trabalhos, algumas atividades que a gente faz no computador. Então, eu não sei aí quantos alunos que estão assistindo a minha aula que pode fazer isso em casa, né? Por ter aí o equipamento. Então, caso você tenha computador, eu vou pedir que você digite esse texto que está aqui, ó. Ele está na página número 16, né? É o hino nacional. Você vai digitar esse texto e aí você vai fazer algumas atividades de formatação, tá? Então, a gente vai trabalhar a parte de selecionar texto, né? E de formatar. Então, aqui na página, até a página 17, a página 22, ele está tratando isso que eu falei para vocês, tá bom? Ele está explicando como que a gente faz a parte de formatação, tá? Tudo isso no programa WordPad. E aí fica aquela questão, né? Professor, mas o curso não é do Windows, por que a gente está falando do WordPad?
importante a gente entender, gente, que o programa Windows ele é um conjunto de programas. Além dele ter um papel importante de fazer o computador funcionar, a parte física, ele também traz consigo alguns programas. E esses que eu estou citando para vocês são esses programas que são geralmente os mais utilizados. Mas tem outros programas, tá bom, gente? Ok? Bom, pessoal, eu queria saber aqui, porque já já eu vou estar finalizando a aula, eu queria saber se alguém teve alguma dificuldade de fazer o trabalho ou se quer fazer alguma pergunta da aula de hoje, tá bom? Então, Ana, você quer perguntar alguma coisa? Ou o Felipe? Como é que vocês estão aí, gente? Alguém quer perguntar algo? Acho Alguma que não. pergunta, pessoal? Não tem? Não tem pergunta? Alexandre, tem pergunta? Alexandro? Tiago, você quer perguntar? Não, não, Não tem? Tá certo. Tiago, quer não. perguntar algo? Não. Tá. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês chegaram a retirar a apostila lá na escola? Alguém já foi lá na escola? Alguém foi lá na escola pegar a apostila? Eu já, professor. Já foi? Eu já Tá. peguei. Isso, tá ótimo. Porque a escola já está abrindo, tá bom? Infelizmente, a gente ainda não está tendo as aulas presenciais, não está tendo, né? O senhor nem vai para lá, a gente está fazendo as lives de casa mesmo. Mas, se Deus quiser, acredito que logo, logo a gente seja liberado para estar retomando. Como eu acho que eu comentei com vocês, eu não tenho certeza, eu comentei com uma turma que eu fui chamado para ir em julho para estar preparando os laboratórios. Então, isso é um bom sinal, tá? Quer dizer que eu vou para lá em julho, ver como é que está o laboratório, se está tudo ok, que provavelmente eles vão fazer uma programação de como a gente vai voltar a ter as aulas presenciais, tá bom? Aí a gente vai estar retomando a aula lá, então. Tá, pessoal, então, assim, agradeço ao Tiago, ao Alexandro, a Ana, a Daniele, o Felipe e a Yasmin, para vocês estarem presentes na aula de hoje. Eu vou postar depois, essa aula foi gravada lá no nosso WhatsApp, para ver se os alunos que estão faltando a aula eles consigam assistir, tá bom? Como vocês não têm pergunta, eu vou finalizar a nossa aula. E aí, gente, como a atividade é essa que eu vou passar, e eu vou passar uma aula para vocês verem lá no YouTube, tá? Tem certeza que não querem perguntar nada, pessoal? Sobre o computador, memória, não tem problema, gente. Windows, Professor. oi, Não. não querem? Tá bom, então. Mas tudo bem, a gente se fala pelo WhatsApp, tá bom? Qualquer coisinha. E eu aguardo vocês, então, aí, depois que vocês me entregarem as atividades, tá bom? Obrigado, pessoal. Um bom dia para vocês, tá? Tchau, professor. Tchau, tchau, gente. Até mais.